Vou dar uma palavrinha sobre os 70 anos que se completaram ontem. Diante dos povos, Israel foi colocado Jerusalém como uma pedra pesada diante dos povos. Ontem se completou os 70 anos das profecias de Daniel, Jeremias, Isaías, Ezequiel, e entramos na última semana de Daniel. Como Deus determinou, ontem se cumpriu no entendimento das Escrituras, Gênesis 1, 2 e 3. Apocalipse 21 e 22. O que significa isso? O autor e consumador da fé manifestou ontem pela cidade de Jerusalém, como está em Zacarias 12, 1 e 2 e 3, colocou Jerusalém como uma cidade pesada diante dos povos da terra. O trampado americano, esse homem está em Daniel 11, inaugurou a embaixada americana e o pau comeu em Jerusalém. Por quê? Porque Apocalipse 11, de 1 a 14, Deus coloca Jerusalém como a cidade onde o Senhor colocará as duas oliveiras, os dois castiçais, de Zacarias 4 e Zacarias 12. De Apocalipse 2 e 3, os castiçais, quando o Senhor, agora que estamos no tempo determinado, para que se cumpra todas as coisas. Por isso, as Escrituras estão cumpridas. Será pregado o Evangelho que nunca foi pregado na terra. Mateus 24, 14. Vem a chuva seródia, como está em Oséias 6, como está em Apocalipse 11, 15, ontem se completou totalmente a fé. O que é a fé? Fundamentos do que está escrito se cumpre agora. Estamos no tempo determinado, onde a expiação do pecado, expiação da mentira, os filhos de Satã verão que a porta se fechou, a porta da justiça de Deus, do Salmo 118, do Salmo 102, estão cumpridas as Escrituras. Deus vai manifestar aos povos da terra a glória do nome dele. A glória do nome dele. A doutrina de Deus desce em juízo. Como está em Apocalipse 22, tudo se cumpre agora nesses 7 anos de juízo. Juízo. Restabelece-se o juízo. Daniel 7, Salmo 8, Romanos 13, 14,
Hebreus de 1 a 13, entramos no período da regeneração. Atos 3, tudo se fará novo. Apocalipse 21, Apocalipse 22. Isaías 57 a 66 é a regeneração do povo de Deus. Por isso, os filhos de Satã verão a glória de Deus do Evangelho e não entrarão no reino de Deus. Como está em Apocalipse 22, os porcos continuem se enforcando, os sujos continuem sujos, os ímpios tornem-se mais ímpios ainda. Por isso, se manifesta quem está vivo e quem está morto. Os mortos não sabem nada. Os mortos não sabem do tempo determinado. Os mortos não sabem que estão mortos. Por isso, desce o juízo, desce a justiça, desce a chuva seródia, como está em Deuteronômio 11, 15. No leito matrimonial, Deus vai mostrar aos homens, pela pregação do Evangelho, que eles entregaram-se aos demônios, foram servir a Satanás e receberam o dano da segunda morte. Por isso, o Evangelho começa a ser pregado em escala na terra, segundo as Escrituras. Palavra que eu dou é minha não, sou dono de nada não. Como disse meu pai Moisés, nada fiz, nada criei, nada inventei. Tem um imbecil aí que fica mandando recado. É bom ele calar o focinho dele, a boca dele, para que Deus não julgue ele agora na hora do juízo. Porque Deus é terrível nos juízos dele. Ele manifesta a glória do nome dele pelo Evangelho dele. Por isso os céus verão. Os céus ontem, como diz as Escrituras, foram abertos. Os céus foram abertos. Isaías 24. Isaías 60. O manto de trevas que tem sobre os céus saiu. Deus agora manifesta sobre a glória do nome dele, do Evangelho dele, a chuva. Ontem se encerrou as assolações sobre o povo de Deus, as assolações dos demônios. Todos os povos da terra verão, entenderão quem é Deus. O Evangelho que eu tenho pregado aí se cumpriu ontem os 70 anos que Deus trará o povo dele da Babilônia. Atos 7, Atos 2, Atos 3. Eu os tirarei da Babilônia, nem que seja debaixo de porrada. Ezequiel 20. Reinarei sobre vocês, sobre o tabernáculo de Davi, restabeleço o meu reinado de eternidade em eternidade. Manifestarei a meus santos, aos meus filhos, o meu nome, como está escrito, como estão nas profecias de Daniel, as
portas dos céus da justiça se fecharam aos filhos de Lucifer. Mateus 24, Mateus 25, Mateus 13, é tempo de colheita do joio que Deus estabeleceu pelo juízo dele. Está escrito, não é responsabilidade minha. Zacarias 13, 1 e 2, colherei os homens de espíritos de demônios, espíritos imundos. Está escrito. Quem pode anular? Só as escrituras explicam as escrituras. Os homens de Belial serão colhidos. Povo de Deus verá. Está escrito. Tem que se cumprir. Os demônios inventaram as invenções, mas não tem invenção. Está escrito. Ontem se cumpriu sobre Jerusalém para que os povos da terra vejam o peso da palavra de Deus. Jeremias 23, o peso da palavra de Deus. Passa o céu, passa a terra, a minha palavra não passará. No meu entendimento, como está em Êxodo 12, que o Senhor colheria os filhos de Satã. Como está em Êxodo 12, 13, 14 e 15. Mas Deus faz a obra dele do jeito dele. Ou eu não entendi, ou tem alguma coisa errada. Porque, pelo que está escrito, ele disse que faria o juízo dele se manifestar aos povos da terra. Se não cumprir esse livro, é que a terra e o céu passou. Porque as escrituras são bem claras. Como Deus manifestou a meu pai Moisés, meu pai Samuel, e aos profetas dele, Salmo 99, profeta Elias, ele diz nas escrituras que ele faz cumprir a palavra dele, não minha. Está escrito, está entendido, está compreendido. Senhor, ontem cumpriu a palavra dele. Os filhos de Satã verão que estão fora do reino de Deus, porque a cidade celestial, a fé se completou ontem. A Jerusalém celestial desceu do alto. E é restabelecido o novo concerto com os povos da terra. Apocalipse 21 e 22. É Gênesis 1, 2 e 3. Os filhos de Satã verão os juízos de Deus diante dos focinhos deles. Os blasfemadores, os hipócritas, os bajuladores, como está em Apocalipse 21 e 22, não entrarão no reino. Estão de fora. O reino desceu dos céus. O reino será manifestado aos homens para que o povo dele tenha vida, porque os mortos nada sabem.
1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 10 e 11, o povo que toma ceia com demônios verá, entenderá, compreenderá, porque esta obra quem faz é o Senhor, não é homem. Os exércitos dos céus manifestam a glória dele. Dessa chuva seródia, como ele prometeu, Atos 1, Mateus 24, Mateus 25, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que ele viria sobre os céus, trazendo a nuvem de juízo e justiça sobre os povos da terra. Essa é a manifestação da volta do Senhor. Pelos céus, nas nuvens, como ele andou com meu pai Moisés, como ele andou com meu pai Paulo em 1 Coríntios 10 e 11, sobre as nuvens, sobre os céus, Deus traz os ventos que trazem a chuva seródia. E os filhos de Satanás verão, testificarão, segundo o Evangelho, que nenhuma letra desse livro cai no chão. Que nenhum palhaço hipócrita morto que quer contestar a Deus pode levantar a sua língua. Sua língua é língua de morto, não serve para nada. Tem que calar a boca, ouvir as Escrituras, entender o que Deus fala, como está no Salmo 102, no Salmo 74, nas profecias de Daniel, Ezequiel, que se cumpre o tempo determinado. O juízo se restabelece, como estão nas Escrituras. E a chuva de juízo e justiça desce agora. Por isso que os filhos de Satã nada sabem, nada entendem, nada compreendem, porque estão mortos. É a ressurreição dos mortos. Como está em Isaías 24, julgarei sobre os céus as potestades das trevas. Efésios 6. A guerra e a batalha é contra os espíritos de demônios que os filhos de Satã amam, em verdade, em espírito de Satanás. Está escrito no dia 14, conforme estão nas Escrituras, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Como? A regeneração. Desce o Evangelho para que os homens entendam e compreendam que nenhuma palavra de Deus caiu no chão. Este é o novo concerto feito com Deus aos homens. Como? A regeneração. Hebreus de 1 a 13 é a regeneração. O novo evangelho é pregado. O evangelho da vida, não o evangelho da morte. Porque os mortos habitam na congregação dos mortos sem entendimento, sem conhecimento de quem é Deus. Por isso, ninguém sabe os caminhos do jardim do Éden. Ninguém sabe o que é regeneração. Ninguém sabe o que é corrupção e corruptibilidade de demônios. Mente suja e porca, sem saber quem é Deus. Todos
fermentados com fermento de hipocrisia, de idolatria, de prostituições, de Lúcifer. O reino de Lúcifer caiu por terra. Deus manifestará agora a glória do nome dele. Como está em Números 14, como está em Isaías 11, como está em Oséias 6, como está em Joel 2, como está em Oséias 10, 12, a chuva de justiça, a chuva de juízo, que os filhos do diabo não podem manifestar sobre os corações dos homens. Por isso, a chuva seródia é para irrigar a terra dos homens, que estão secas e mortas. Não dos hipócritas, não dos porcos endemoniados, porque esses já escolheram seu caminho. A porta não abre para os demônios. Os demônios não podem entrar na porta da justiça. Está fechada a eles. Acabou. Por isso, o dia que Deus fez se manifestou ontem. O dia que Deus fez se manifestou ontem. 70 anos. Trarei sobre todos vós, todos vocês, Daniel 9, 2, o fim das assolações. Daniel 11, Apocalipse 15 e 16, está feito. Abrirá coração dos homens, como está em Hebreus 8, Hebreus 8, Hebreus 7, e Deus mostrará aos povos da terra o concerto que ele fez com os homens. A partir de hoje, o templo do Senhor é cada homem na terra. O templo de Deus está em Apocalipse 21 e 22. Alimentará o povo dele, que está no pecado da morte, e mostrará a eles o caminho do jardim do Éden, no entendimento e conhecimento de quem é Deus. Está escrito, está cumprido, as escrituras não mudam. O homem pode até achar que é alguma coisa, mas as escrituras não podem ser anuladas. Eu esperava, de sinceridade de coração, que Deus escolhesse ontem os filhos de Satã. Mas não é isso que eu esperava, porque a obra não é minha. O que está escrito é que eles verão o juízo sobre os focinhos deles, como está em Mateus 24. Apartai-vos de mim, bote, eu não vos conheço. Então agora, entramos no tempo determinado. E o que está determinado será feito. Deus trará e dará entendimento aos filhos dele, como está em Daniel 12, como está em Isaías 42, Isaías 29, abrirei os ouvidos dos surdos, farei com que os cegos enxerguem, darei vida aos mortos. E os mortos que receberam o dano da segunda morte não entrarão no reino de Deus. Este é o juízo final. Apocalipse 20 e 21
diz: os mortos se deem ao mar dos mortos. Está escrito, não entram no livro, porque o livro é o caminho da eternidade, é a palavra dele. Então ontem se concluiu a fé, os fundamentos de Deus estão restabelecidos em toda a terra. De Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Entramos na última semana de Daniel, onde os juízos serão consumados, o entendimento pleno das Escrituras será manifestado aos homens. Como diz Daniel, e os ímpios não entenderão, porque eles são sujos e continuarão imundos. Está escrito, está dito, está cumprido. Por isso, a palavra de Deus da colheita, como está em Zacarias 13, como está em Mateus 13, eu espero que ainda se cumpra, porque para o meu entendimento de Êxodo 12, posso ter me enganado. Seria a tomada dos reinos espirituais, como está em Apocalipse 11, 15, Deus arrancando da terra os filhos de Lúcifer, porque eles profanam o altar dele, eles profanam o templo dele, eles profanam o nome de Deus. Com as suas mentiras, com as suas doutrinas de demônios, cada filho de Satanás estabeleceu uma lei da mentira, uma lei do engano, uma lei da falsidade. Mas o Senhor reina sobre a terra. Quem reina sobre a terra são os céus. De verdade, estou chateado. E meu pai sabe disso. Porque eu esperava que isso se cumprisse ontem na literalidade. Mas o reino é espiritual. Como o reino é espiritual, os juízos são dados sobre o reino dos espíritos. Porque Deus é espírito. Como todo homem é espírito. Por isso, a glória de Deus, que comanda o reino espiritual, mostrará aos homens. Posso até ter me enganado, mas as Escrituras relatam que para que o nome de Deus seja exaltado na terra, como ele disse a meu pai Moisés, como ele disse em Miqueias, que ele faria e fará os mesmos feitos que ele fez em Êxodo, quando tirou o povo dele do Egito, não tenho dúvida. Então, entramos no tempo determinado. E o que é o tempo determinado? É para que os juízos dele se manifestem na terra. Estabelece-se o juízo. O engano foi meu. Mas quando chegar ao ouvido dos povos da terra a palavra dele, tem que se cumprir. Aí já não é comigo. Está escrito. Então, ontem se restabeleceu 70 anos. O quê? O tempo determinado. 7 anos. Lucas 21, Mateus 24, Marcos 13.
70 anos. Não passará esta geração. Salmo 90. Isaías 23. 70 anos. Mostrou aos povos da terra, e os homens verão, o povo dele verá, que Jerusalém foi colocada como uma pedra pesada diante dos povos da terra. Hoje se restabelece o juízo, o evangelho, como está em Apocalipse 14, sobre o monte Sião, desce o evangelho de Deus. Está aí. Tem 300 pregações. Nenhuma delas tem mentira. Mentira é o filho do diabo que ama mentir. Por isso, o evangelho se cumpre. Está cumprido. Estamos no tempo da chuva seródia. Deuteronômio 11, Deuteronômio 15, e que não haja na boca de vocês a boca de Belial. Como está em Atos, a partir de hoje, as escrituras estão cumpridas. Como diz o Senhor dos céus, que não haja em vocês, no tempo da regeneração, a boca de Belial, boca de demônios, boca dos filhos de Eli, que já foram julgados na eternidade, os homens de Belial. Todos esses demônios que estão aí já receberam o dano da segunda morte. Não verão a glória de Deus. Não verão, não entenderão, porque Ele é o Senhor dos céus. Estão riscados do livro da vida. Satanás quer afrontar a Deus, quer afrontar as Escrituras. Os demônios estão riscados do livro da vida. Salmo 69. Hoje começa a descer dos céus o juízo final. 7 anos. O tempo determinado. Repetindo Salmo 102, Salmo 74 e Hebreus. É a regeneração do evangelho. Regeneração. As boas novas se cumprem a partir de hoje. Atos 13, Provérbios 25, 28 e 25, 25. Os negócios de Deus, a partir de hoje, são manifestados aos homens na terra. Lucas 2,49. O príncipe da paz reina sobre os céus. O evangelho desceu, como está em Apocalipse 21, 22. Desceu. Fará com que os homens entendam que novos céus e nova terra se manifestam de acordo com a doutrina de Deus, até que se complete todo juízo que primeiro agora é dado sobre o povo porco e sujo dele, que nunca foi lavado da água limpa, que nunca passou na fornalha. Está aí, cumpridas as Escrituras. Como está em Malaquias 3, Mateus 12, de 16 a 21, desceu o Evangelho e será pregado nas praças da terra.
Vocês vão entender ainda. O que significa isso? Está em Apocalipse 21 e 22. A consumação da fé. Cordeiro de Deus diz aos homens: aqueles que se lavarem no sangue do Cordeiro entrarão na cidade santa. A cidade santa é o reino espiritual do entendimento de quem é Deus, porque todo homem para Deus, como todas as escrituras, é como uma cidade. Então, aos animais que não entendem o Evangelho, Provérbios 25, 28, o homem que não tem entendimento, que não consegue conter a tua língua, é como uma cidade derribada sem muros. Lucas 19. Quando eu manifestar a minha palavra, edificarei o templo do último dia. Eu sou o templo do último dia. Sou da raiz de Davi. Conheço cada letra desse livro. Cada letra desse livro. Está escrita, está cumprida. 7 anos de regeneração sobre os povos da terra. Deus não tem acerto com igreja de homens. Deus não tem conserto com o evangelho pregado pelos filhos de Baal e Belial. Deus não tem acerto com mortos. Fará o povo dele entender a palavra dele. Esta é a promessa da chuva seródia. Hoje começa a se cumprir Ezequiel 33 a 40, onde Deus derramará sobre os ossos secos, sobre os mortos da terra, o evangelho dele. Será conhecido dos dois povos. Quando eu executar os meus juízos, vocês verão que esta palavra sai da boca de Deus. Ezequiel 33 a 40, Ezequiel 28. Os juízos de Deus se restabelecem agora. Daniel 7. Restabelece-se o juízo. Romanos 13. Tiago 5. O juízo desceu dos céus. Está escrito, está dito, está falado, está manifestado. É a última semana de Daniel, quando Deus prometeu e me mostrou, há uns 5, 6 anos atrás, a regeneração, a remissão do povo dele, remissão dos pecados. Povo morto, sem saber quem é Deus, seguindo aos demônios, seguindo aos legisladores de Satanás, das cadeias do inferno começam a ser quebradas. As cadeias de Valdemiro, as cadeias de Edir Macedo, as cadeias de Satanás começam a ser destruídas segundo as Escrituras. Esses demônios que construíram seus templos com as pedras tomadas do monte de Satanás, verão o juízo de Deus. Está escrito, Apocalipse 1, 7. Todo olho verá. Apocalipse 2, a vara
desceu do céu. A vara de ferro desceu do céu. Ontem se consolidou a fé, o firme fundamento de Deus, de Gênesis 1, a Apocalipse 22, 21. É hora de restabelecer o juízo final. Tempo determinado. Tempo determinado. Salmo 102, 74, Daniel 2, Daniel de 2 a 12, fala várias vezes do tempo determinado. Atos 17, quando Deus determinou um tempo. Eclesiastes 3, na formosura da palavra de Deus, para que o povo dele veja o caminho, plano da eternidade, quando os montes de Satanás forem destruídos, os montes de Lúcifer e as bestas feras não estarão mais no caminho do Senhor. Está escrito, tem que se cumprir. Apocalipse 11, de 15 a 19. Agora se restabelece o juízo. Isaías 35. Limparei a terra e meu povo verá o meu reino ao longe, a minha formosura. Isaías 33. Verão ao longe, restabelece-se o juízo. As portas dos céus estão abertas. A luz se manifesta na terra. A luz se manifesta na terra. A luz das Escrituras. Gênesis 1, 2 e 3, Apocalipse 21, 22. Não há mais necessidade de lâmpada. De quem? De Valdemiro, de ideias de demônios. A lâmpada, o sol, é Cristo. O sol é o Evangelho. A luz é a lâmpada, é o Cordeiro de Deus. Vai levar vocês à ceia do Cordeiro. Êxodo 12, quando vocês comerão pão sem o fermento de demônios, no entendimento, na memória, no conhecimento de quem é Deus. Deuteronômio 6, Deuteronômio 11, Êxodo 13, em todo entendimento e conhecimento de quem é Deus. E os filhos de Lúcifer verão a glória de Jeová. A porta se fechou ontem. A porta da justiça se fechou ontem. Ele diz, quando eu vier, virei de repente, repentinamente, como se manifestou ontem, através de Jerusalém, para que todos vejam, e sobre os céus foi tirado o cobertor das trevas sobre a terra de Isaías 24, Isaías 60. Essa é a palavra. Esse é o cumprimento das Escrituras. Dia 14 de maio, se inicia a regeneração dos povos da terra. Quem crê, ótimo. Quem não crê, está escrito. Não muda nada. Não há mudança.
não tem volta. Eu interpretei de uma forma errônea que Deus escolheria os filhos de Satanás ontem. Mas não é isso, porque eu errei. Eu não pequei não, eu errei. Pecado é quando o homem não reconhece o erro. Errei. Mas o juízo se restabeleceu ontem. A fé foi consumada ontem. Vai mostrar aos filhos de Satanás que a fé deles é de Lúcifer, que a fé deles é do Salmo 109. Quem está em pé a cada filho do diabo é o próprio Satanás. Agora serão caçados pelos espíritos de demônios, como estão nas Escrituras. Isaías 14, Salmo 109, Jó 18. O monte tenebroso das trevas, Satã começa a cobrar deles o juízo dele. Eu me enganei em algumas coisas que eu já tinha pregado, porque isso está em 2 Pedro 2:2. Está em Mateus 12 e Marcos 10. Os Satanás será seus próprios juízes, porque vocês não deram honra ao meu nome, por isso eu não destruí a Satanás, para que no dia do juízo ele seja seu próprio juiz. Por isso que se restabelece o juízo. Aquilo que estava sobre os céus desce sobre a cabeça dos ímpios filhos de Satanás. Isaías 14, Ezequiel 28. Segunda Tessalonicenses 1 e 2. 1 Tessalonicenses 4. E os mortos ressuscitarão. Porque a ressurreição dos mortos é o salário do pecado. E o juízo se restabelece. Nos últimos 7 anos, se restaura o Evangelho. Os homens verão a glória de Deus e os que rejeitarem, os que são sujos, continuem imundos. Os que estão na pocilga, continuem na pocilga, porque no reino não entra. No reino não entra. Está aqui, estão riscados do livro da vida. Salmo 69. Com a memória destruída, com Alzheimer espiritual. É isso que eles vão ver. Que Deus não dá a eles mais o fruto do arrependimento. Para quê? Para te levar ao conhecimento dele. Só tem esse arrependimento, não tem outro. Qual arrependimento? Eu me arrependo, Deus. Eu orei você, tu é um porco. Tu é sujo e porco. Como os evangélicos porcos que tem na terra. Tudo hipócrita e mentiroso. Então, Deus restabelece o juízo. Vai dar a todos, como está em Atos 26, a oportunidade de se arrependerem. Como mostrou meu pai Paulo, mostra a mim. Esse é o evangelho que desce agora. Está escrito, está manifestado, está feito. Isso se cumpre. 7 anos. Entramos ontem na regeneração, restabelecimento do juízo. Está escrito, está dito, está feito. Quem quiser mudar, que mude. Até mais.